hoje é platô. Vamos começar? Primeira coisa, o que é platô de emagrecimento? Já me fizeram essa pergunta no quadrinho lá. O que é platô? Não é preciso falar, como é que quebra o platô? Como é que quebra o platô? Eu faço um resuminho, né? Eu tento ser o mais direto possível ali dentro do quadro de perguntas, para ser objetivo tentar responder todo mundo. Claro que eu não consigo. Mas aí, às vezes me perguntam o que é o platô. O platô é quando trava, tá? Pensa platô, uma mesa, pensa um gráfico. Pensa que o seu gráfico você baixa aqueles aplicativos de emagrecimento, né? Você vai colocando ali o seu peso todo dia, o semanal e tal, ele vai fazendo um gráfico. E pensa que nesse gráfico está caindo, e aí ele faz uma reta, faz uma mesa. Tá? Um gráfico onde a linha, em vez de ficar caindo, né, como se fosse aqueles aparelhinhos cardíacos, ele vai e faz uma régua, um traço. Isso é um platô, é quando você fica praticamente com o mesmo peso, com pouquíssima oscilação, mesmo fazendo a mesma coisa. Então você vem fazendo uma dieta XYZ, isso não se aplica só a low carb cetogênica ou a estratégias que eu mais falo, isso se aplica a qualquer estratégia. E aí, pode ser flexível, pode ser diet zone, o que for. Tá? Você vem fazendo alguma coisa e perdendo peso e seu peso trava. O que vocês não sabem, platô são 20 dias fazendo a dieta à risca e não mexe no peso. Gente, pouquíssimas pessoas entram em platô, tá? O platô, na maioria das vezes, chama-se zona de conforto. O que é zona de conforto? Antes de eu falar do que é zona de conforto, vocês têm que entender o seguinte: não é normal emagrecer rápido, tá? Ou pelo menos não é normal emagrecer rápido toda semana, todos os meses. Eu vou explicar o porquê disso. Por que isso acontece, para vocês entenderem o que é o platô, tá? Mas não é normal de ter uma perda de água na primeira semana, tá? Então a sua primeira semana de emagrecimento, ela não pode refletir como base para a sua segunda, terceira, quarta semana, tá? Você pode perder 3 quilos, 4 quilos na primeira semana, isso não é só gordura, gente, pelo amor de Deus. Você pode ser um homem, você pode ter muito mais massa muscular, você pode ter 2,10 metros de altura, né? Quanto mais alto, mais forte, mais rápido o seu metabolismo tende a ser, então você emagrece mais rápido. Mas você não se perde muito peso toda semana, tá? Mas o platô, ele é considerado 20 dias onde você faz a mesma coisa e seu peso não mexe. Por que eu falo que é zona de conforto? Porque depois que você começa o seu processo de emagrecimento, né, no seu começo, você é super fiel. Você não falta na academia, e você faz a dieta, e chama e final de semana você tá na dieta, e a galera, não, pô, você não precisa disso, só um pedacinho, só isso, só aquilo, para, você vai agora ser radical, e você tá lá, na opinião, fazendo. E aí seu peso, vai embora. Aí você já perdeu 5, 10 quilos, sei lá, quanto cada um quer perder, já perdeu. E aí você começa a falar assim, já perdi bem, né? Eu mereço, né? Só um pedacinho. Eu acho que eu posso só um pouquinho. Aí você vai naquele churrasco, mas toma só um negócio. Só um negocinho, acho que não vai fazer nada, né? Já perdi tanto. Isso é a zona de conforto. É quando você se permite mais. E esse se permite mais, ele vai atrasar o seu emagrecimento. Eu não estou falando que isso é errado, isso é normal, tá? Mas não exijam que a perda de peso que você tem no começo, com aquela regra que você se propõe a seguir, que geralmente a maioria das pessoas são muito mais fiéis no começo, ela seja igual a partir do terceiro mês, segundo mês, que você já está com o resultado adquirido, talvez não o resultado final que você queira, tá? Mas já é um resultado. E aí você começa a se permitir mais. É natural que você não tenha o mesmo emagrecimento do começo e depois, tá? Primeiro, por causa das suas atitudes, tá? Segundo, por causa da perda de água. Mas por que a gente perde tanta água no começo? Por causa da insulina. Todo mundo que quer perder peso, ou a grande esmagadora maioria das pessoas que querem perder peso, elas possuem um quadro de resistência à insulina. A resistência à insulina é a principal alteração hormonal que leva uma pessoa a produzir gordura, tá? Quanto mais resistente ela for, mais lento o metabolismo dela e mais fácil ela faz gordura através do carboidrato. A resistência à insulina significa que as células, principalmente musculares delas, se negam a receber esse carboidrato, essa glicose com facilidade, então isso sobra. E se vai sobrar da sua corrente sanguínea, isso não é bom, o seu corpo tende a fazer gordura com muito mais facilidade. É por isso que tem gente que come de tudo e é magro, né? Dentre outros motivos, esse é o principal. Sensibilidade à insulina, resistência à insulina, tá? Por isso que nem todo mundo que come pouco emagrece. A questão não é só quantidade, tá? E ao tentar emagrecer, uma pessoa que pensa no processo de emagrecimento, ela provavelmente vai ter algum grau, algum nível
de resistência insulínica. A resistência à insulina faz com que você produza mais insulina do que o normal, mesmo em jejum. Ou seja, qual que é o horário que sua insulina tem que estar mais baixa possível? Qual que é o horário onde seu corpo está mais equilibrado possível? Jejum. Por que você faz exame em jejum, de sangue em jejum? Porque o seu médico quer ver qual que é o melhor cenário. Então, o melhor cenário seu, que está tudo em ordem, ou era para estar tudo em ordem, é o jejum, tá? E a sua insulina é para estar o valor mais baixo possível nesse valor. Só que algumas pessoas têm essa resistência à insulina e esse valor é alto. Quando esse valor é alto, você vai ter um hormônio chamado aldosterona alto também. E esse hormônio controla os seus fluidos. Ele controla a sua retenção e eliminação de água. Ele controla a sua retenção e eliminação de sódio, de potássio e assim por diante. Pessoas que têm resistência à insulina retêm líquido com muito mais facilidade. Retêm líquido e sódio, tá? É por isso que vocês perguntam, o que eu faço para retenção? Eu bato na tecla, reverto a sua resistência à insulina, diminuo o seu consumo de carboidrato. Eu sei que vocês esperam que eu passe. Qual suplemento eu tomo? Tomo suplemento tal. Qual chá eu tomo? Tomo chá tal. Não adianta nada, tá? Se você tiver uma resistência à insulina, você vai reter líquido. Enquanto você estiver consumindo carboidrato, você vai liberar cada vez mais insulina e você vai reter cada vez mais água e sódio. Se isso evoluir, você gera uma hipertensão. A hipertensão vem disso. O seu corpo ele retém cada vez mais água e sódio, elimina cada vez menos, a capacidade de eliminação dele é muito menor, e aí você retém cada vez mais. Nossa, mas por que você está me explicando isso tudo? Para te explicar que a partir do momento que você começa a fazer uma restrição, principalmente se você faz uma diminuição de carboidrato, seja low carb ou cetogênica, a sua insulina vai cair, principalmente se você faz jejum, então ela vai cair ainda mais rápido e o seu corpo ele vai eliminar líquido, tá? Por que eu falo tanto de eletrólitos? Eu tô com dor de cabeça quando eu faço jejum ou quando eu tirei o carboidrato. Eu comecei cetogênica, eu tô com dor de cabeça, com fraqueza, tô com sensação de resfriado, tô com isso, tô com aquilo. O seu corpo ele teve uma perda de água, sódio e potássio muito intensa. Então você está tendo sintomas, tá? Você não está fraco porque você tirou comida, caloria, carboidrato. Você está desidratado, tá? E essa perda de água intensa no começo, você perde muito peso. Então a sua primeira semana de emagrecimento, ela não reflete o real valor que você está perdendo de gordura. Não tem como você mensurar isso, a não ser que você tenha uma bioimpedância, passa no primeiro dia e uma semana depois mais ou menos, tá? Então primeira semana de processo de emagrecimento, a gente não leva em conta, aquilo não é o seu valor real. Da mesma forma que a primeira semana você está perdendo água, vocês não podem acreditar que só que você saiu da dieta uma refeição ou um pouco no seu final de semana, na segunda-feira você está com 3, 4 quilos, 2, 3, 4 quilos a mais, você engordou isso. É água, é água. Tá? Bom senso. A gente não perde peso tão rápido, mas a gente também não ganha peso tão rápido. Ok, é mais fácil ganhar do que perder, concordo? Mas não é assim, tá? Então nosso corpo, quando você sobe na balança, ele vê massa total. Tem gente que no consultório fica preocupado, né, quando a gente conversa, porque ela se pesa de manhã e se pesa à noite, ela acha que ela engordou 2, 3 quilos em um dia. É peso, tá? Então a primeira coisa que eu anotei aqui no meu roteirinho é isso. O que é o platô? São 20 dias sem alteração no seu peso, né, na sua gordura. Quando você está fazendo exatamente a mesma coisa, então a gente falou sobre zona de conforto, a gente falou sobre a retenção de líquido, tá? Então o que é o emagrecimento? Né? A gente está falando de platô de emagrecimento, o que é emagrecer? Emagrecer é perder gordura, não necessariamente peso. Se você toma um copo d'água, você está 200 gramas mais pesado. Se você vai ao banheiro fazer xixi, você está X ml ou gramas mais leve, tá? Balança é o método mais fácil, é o possível, é o método que todo mundo tem acesso. E é o método que todo mundo faz uma relação de emagrecimento. Se eu perdi peso, eu emagreci. Não, você perdeu 3 litros d'água, você está 3 quilos mais pesado. A relação água é 1 ml para 1 grama. Mas não necessariamente você emagreceu 3. Emagrecimento é perder gordura, tá? 75% do seu corpo é água, 75% do seu músculo é água. Nós temos muita água e no começo a gente perde muita água, tá? Isso é natural. No técnico a gente fala assim, mas na cetogênica você só perde água, você não emagrece nada. Mentira, na primeira semana, depois é gordura, tá? Então emagrecimento é transformar a gordura em energia e calor. É por isso também que eu falo para vocês tanto aqui. Não adianta vocês ficarem tomando suplemento termogênico e um monte de coisa que se vende falando que vocês vão emagrecer mais, porque essas coisas elas têm que fazer, para fazer aumento da gordura, da queima de gordura, ela tem que aumentar a sua geração de calor, né? O que é termogênico? Termo, temperatura, gênico, produção, termogênese, termo, temperatura, gênese, produção. Então ela tem que aumentar a temperatura do seu corpo, tá? Então esses produtos, eles têm que ser capazes de te deixar em estado de febril, com febre, né?
entre aspas. Nada faz isso. O que fazia está proibido. Isso mata, tá? Vocês não conseguem comprar. É por isso que eu brinco, né? Ah, tal coisa funciona? Tá. Vende com receita? Vende. Então talvez funcione, mas talvez te mate. Vende sem receita? Ah, vende produto natural, então não serve para nada. Se é liberado, não funciona. Tá? Porque ele não vai ser capaz de mexer na sua temperatura do corpo. E na minha geração de energia? A geração de energia ela é controlada por umas enzimas chamadas enzimas alostéricas, que elas mexem de acordo com a necessidade que você tem de geração de energia. Não adianta você tomar algo que é estimulante, que quem gera energia no seu corpo, que é a sua musculatura e seus órgãos, não vão estar funcionando a mais se você está parado. Se você está parado, ele vai gastar exatamente o que ele precisa de energia para estar parado. Ah, mas eu vou tomar e eu vou me mexer, eu vou andar. Se você for andar, dependente do que você tome, ele vai gerar mais energia para você estar andando. Então você não interfere de forma saudável na sua geração de calor e de energia. É por isso que quem mexe nisso é remédio. Era o que tinha no passado, foi praticamente tudo proibido e hoje pouca coisa que tem é com receita, é controlado e é perigosíssimo. Tá? As pessoas passam mal e assim por diante. E tudo que é natural não funciona, simples assim. Tá? Mas então não funciona para nada, são estimulantes do sistema nervoso, vão te deixar mais apto, né? Uma cafeína, por exemplo, ele vai te acordar, vai te fazer treinar com um pouco mais de vontade, se for o caso, e aí treinando com mais vontade você vai gerar mais calor e mais energia. Pronto, aí sim, ok, você vai gerar emagrecimento, mas ele é um indireto, tá? 1 kg de gordura tem 7.700 calorias. Para você gerar emagrecimento, você tem que ter isso daí, usar esse tecido. Como você gera esse tecido? Como você perde esse tecido? Tendo déficit calórico e mantendo uma insulina baixa. Qual que é a ideia? A insulina, quanto mais baixa você tiver, mais o seu corpo usa gordura como energia. Tá? Por quê? A insulina é oposta aos principais hormônios e enzimas que controlam a queima de gordura. Quanto menos insulina você tem, mais gordura você usa. Tá? Então você direciona o seu corpo para a queima de gordura. E o déficit calórico. O que é o déficit calórico? É o quanto você tem de diferença entre o quanto você ingere e o quanto você gasta. Tá? Então ter uma insulina baixa é essencial para o emagrecimento e ter uma ingestão calórica menor do que o quanto você gasta também. Outra coisa que vocês erram muito. Eu vi que o meu metabolismo basal é de X. Eu fiz a conta, eu subi na bioimpedância, então se eu comer X menos tanto, eu vou ter emagrecimento? Essas contas não funcionam, tá? Essas contas são valores estimados, são fórmulas matemáticas que estimam quanto você gasta de caloria em repouso, 24 horas deitado, caso você venha ter uma internação, tá? O quanto a sua dieta no hospital teria que ter. Só que esses valores são facilmente manipulados pelas suas atividades. Primeiro que você não fica 24 horas deitado. Existe sim, como estimar o cálculo de movimento, seja o tipo de trabalho que você faz, o tipo de atividade física que você faz, mas isso é tudo muito estimado. Pra vocês terem ideia, uma vez um paciente meu fez a forma correta, chama calorimetria indireta, que é uma máscara que vê o quanto você inspira e expira de oxigênio. A queima de oxigênio, a utilização de oxigênio, ela está diretamente ligada à queima de gordura. Então, somente desse jeito você consegue saber o seu real metabolismo daquele dia. Não é que aquilo vai ser todos os dias. Porque se você treina hoje de um jeito, o seu gasto hoje de amanhã vai ser outro. Mas se você não treina, ele vai ser menos. Então, isso é muito dinâmico, tá? É uma base. E a diferença dele foi mais de 3.000 calorias de erro do que as contas, né, as fórmulas estimavam. Ele fez uma calorimetria, deu quase 3.000 calorias de margem de erro, que ele gastava mais. Pra vocês terem ideia como a gente não pode confiar nisso. Tá? Então, para vocês gerarem emagrecimento, vocês têm que, de preferência, ter uma insulina baixa, para o seu corpo direcionar a sua utilização de gordura como energia, e ter déficit calórico. Vou deixar só essa introdução aqui para vocês entenderem a diferença do que é emagrecimento e do que é perder peso. Perder peso é fácil. Se você reter líquido ou eliminar líquido, você está mexendo no seu peso. Se você perder massa muscular, você está perdendo peso. Se você ganhar massa muscular, você pode estar ganhando peso, mas não necessariamente você vai estar ganhando medida. Isso é diferente de emagrecimento. Emagrecimento é perder gordura. Um homem tem entre 8 e 16 quilos de gordura no corpo. Tá? Se vai mais para o 8 ou mais para o 16, vai depender da idade dele, da altura dele, da massa muscular dele, das condições dele, das individualidades dele. Mas é mais ou menos entre 8 e 16. Ele pode ter menos, ele pode ter 5, 6, é normal. 4, tá? E uma mulher tem em média entre 10 e 20 quilos. Mesma coisa.
Tá? Se ela vai ter 10 ou 20, depende das individualidades dela. E se ela vai ter menos de 10 também, isso é possível, é normal, mas não é todo mundo que quer ter uma mulher toda, não é que tem um corpo tão definido assim, bom? E fatores que influenciam nessa diferença, tá? O principal fator que vai interferir nessa diferença de peso de vocês, principalmente na água, é músculo, tá? Porque o músculo da gente é uma bolsa de açúcar, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Nosso músculo, eu falei que ele é 75% de água. Quem coloca água dentro da sua musculatura é o carboidrato. Então o carboidrato, quando ele entra para dentro do seu músculo, ele sai da corrente sanguínea e vai para dentro do seu músculo, ele puxa para dentro do seu músculo 4 ml de água. Isso chama glicogênio, então nossa molécula é hidratada. Isso tende a encher a sua musculatura de carboidrato com água quando você faz uma atividade física e tem uma dieta com mais carboidrato, tá? Seja uma dieta correta ou seja, às vezes, uma quebra que você fez. E ao mesmo tempo, quando você começa a fazer atividade física e gastar esse carboidrato, essa água vai saindo, ela vai sendo usada. E se você faz uma dieta com menos carboidrato, essa bolsa que eu falei que é o músculo vai ficando cada vez mais vazia. Tá? É por isso que muita gente fala assim, nossa, eu fiz low carb e perdi massa magra. Não, você perdeu água. Você não necessariamente perdeu o músculo. Pensa uma bexiga de festa cheia d'água, pouca água. A bexiga é a proteína, né? O balão de festa é a proteína, é a borracha. Isso é o músculo. Ela vai encher e esvaziar. Você está aumentando e diminuindo o volume dela, mas você não está perdendo ou ganhando necessariamente músculo, tá? Você não está perdendo massa magra só porque você fez uma dieta cetogênica e você perdeu o líquido. Então também tem que tomar cuidado com essas avaliações físicas que vocês fazem, principalmente com a leitura delas. Por que eu estou te falando isso? Por causa justamente que dependendo do tipo de exercício que você faz e da dieta que você faz, você não pode olhar a balança. Muita gente que faz academia e tem uma sensibilidade à insulina boa. O que é a sensibilidade à insulina? É quando a musculatura recebe muito bem o carboidrato. Isso é ótimo, gente. Porque se você não recebe muito bem o carboidrato, você vai ter um músculo pequeno, um músculo flácido. Tá? Você vai ter flacidez. Quando o músculo está cheio, ele está desenhado. Você tem curva, ele tem tônus, né? Aperta uma bexiga cheia de água, ela é dura. Agora aperta uma bexiga vazia, murcha, ela é mole, tá? Então isso é bom. O ponto é, se você tem uma resistência à insulina, esse carboidrato não chega dentro do seu músculo como deveria, então você transforma ele em gordura, tá? Então eu estou falando tanto de massa muscular, porque eu vou falar daqui a pouco de treino, e o treino é uma das formas de vocês quebrarem o platô, mas eu estou dando essa introdução porque vocês sobem na balança e vocês não têm noção nenhuma se vocês estão emagrecendo ou engordando, tá? Então não é o parâmetro de platô de emagrecimento a balança, o platô é a sua gordura. Como que eu sei então realmente se eu estou em platô de emagrecimento? Se você tem uma bioimpedância ou se as suas medidas estão iguais. Por quê? Porque como a gordura ela tem menos de 10% de água e o músculo tem em torno de 75% de água, 1 kg de músculo é um mouse desse. Agora imagine a gente colocar um mouse, é realmente isso aqui, é um pouquinho maior que isso, 1 kg de músculo. Imagina eu pegar um mouse desse e distribuir ele entre seus braços, suas pernas, suas costas, todo o seu corpo. Nada vai aumentar. Você subiu na balança, deu 1 a mais. Só que em tamanho, nada vai aumentar. Agora a gordura ela tem menos de 10% de água, tá? Ou seja, ela ocupa volume. 1 kg de músculo é pouco, 1 kg de gordura é muito. Então quando você emagrece, você perde medida. Se você subir na balança hoje, 60 quilos, se daqui a um mês você subir na balança 60 quilos, mas se você perder o número de calça, medida, sua roupa está mais larga, você emagreceu. É impossível você estar igual. A medida fala muito mais do que o peso, tá? É por isso que muita gente, até muito nutricionista, eles usam foto como parâmetro. Né? Eles têm uma bioimpedância, mas eles usam foto como parâmetro, porque a foto você está olhando as suas medidas, tá? Então se observem mais. Então 1 kg de gordura tem 7.700 calorias. Não é normal perder gordura rápido, assim como não é normal produzir gordura tão rápido, tá? E essas alterações de peso que vocês têm, principalmente no começo, ou quando vocês fazem alterações bruscas demais na dieta, ou seja, está com a dieta cheia de carboidrato, comendo carbolândia total, faz uma restrição, o seu peso cai muito rápido, e ao mesmo tempo que você está numa dieta muito certinha e você sai da dieta, seu peso sobe muito rápido, é a água que subiu. Tá? Vou falar que no máximo, estourando 20% dessa alteração de peso é gordura. Tá? Então toda alteração de peso muito brusca, tanto para mais quanto para menos, é flutuação
de água por todo esse sistema que eu acabei de explicar, onde a musculatura interfere, o seu treino interfere, a sua insulina interfere e assim por diante. E por que o corpo ele começa a diminuir a sua velocidade de emagrecimento? Vamos tirar essa parte de água, então a gente já pulou, já entenderam isso, então vamos agora, mas ok, mas mesmo assim eu tenho um ritmo menor de emagrecimento se eu comparar a minha segunda semana, era muito mais fácil eu perder antes, pelo seguinte motivo: termogênese adaptativa e condicionamento físico, tá? O nosso corpo ele vem de uma época que não era nem um pouco inteligente e interessante ficar gastando energia à toa. A gente veio a nossa evolução humana, ela veio da restrição, ela não veio da abundância que é hoje, tá? É por isso que nós treinamos melhor em jejum, é por isso que nós funcionamos desse jeito, nós estocamos carboidrato de uma forma muito preciosa, que é na musculatura, porque se a gente precisar ter uma explosão muscular para fugir ou para caçar na época, né? Você estava ali com aquele carboidrato já dentro do músculo pronto para ser usado, mas a nossa principal fonte de energia é a gordura, a gente mais gasta isso em zona aeróbica, que é quando a gente está com boa oxigenação, né? Onde a gente está com boa oxigenação? Fora da academia, vamos pensar assim, né? Na academia você está ofegante, fazendo força, aquilo dá 3, 4% do seu dia. A maior parte do nosso dia a gente está em repouso, com boa troca gasosa, usando gordura. Por que a gordura tem menos de 10% de água? Para ela não ocupar volume, né? Então, o carboidrato ele precisa de água para ser estocado, então ele ocupa volume. Se nós formos seres infinitos de estoque de carboidrato, seríamos gigantes. Seríamos bolsas d'água. Não somos assim. Por que a gente faz gordura no fígado? Porque o fígado aguenta um pouquinho só de carboidrato, então o carboidrato ocupa muito volume. Quando a gente começa a ficar saturado de reserva de carboidrato, o corpo começa a fazer gordura, porque é muito mais fácil a gente estocar gordura porque não retém água. Então a gente é infinito. Uma pessoa magra, um homem magro com 5 kg de gordura no corpo, ele tem mais de 40 mil calorias estocadas, isso é praticamente infinito. Funcionamos assim porque viemos de uma era, fomos forjados em meios de restrição, nossos hormônios e assim por diante, tá? É por isso que tudo funciona desse jeito. A gente consegue estocar gordura 7.700 calorias por quilo. Gente, 1 quilo de gordura, 7.700 calorias. Isso é um absurdo, tá? É por isso que funciona dessa forma. Então não é interessante com o corpo que ele gaste cada vez mais energia, porque não era tão fácil obter calorias assim, tá? O que é a termogênese adaptativa? Quando o seu corpo ele começa a adaptar os mecanismos de geração de calor e energia para gastar menos. E quando ele vai fazer isso? Quando ele achar que você está num período de restrição intenso demais. Então, se você gerar alguma coisa restritiva demais por muito tempo e for contínua nisso, né? Repetir isso, você meio que acende um sinal de alerta no seu corpo. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir a geração de calor do seu corpo. Isso ele vai mexer na sua tireoide, diminuindo o seu T3. Se ele diminuir o seu T3, ele vai diminuir essa geração a sua produção de calor via tecido de gordura, e você pode até começar a ter mais frio, transpirar menos, né? Qual que é um dos principais sintomas de que tem hipotireoidismo? A pessoa não transpira, ela sente muito frio. Então a pessoa começa a falar assim, nossa, eu estou uma pessoa mais friorenta, ela está gerando menos calor. O T3 cai, o cabelo pode começar a cair, tá? Então, um dos motivos que às vezes a pessoa pode ter queda de cabelo em dieta restritiva demais é a ingestão calórica baixa demais de forma contínua, tá bom? Então, não é só isso, tem outros motivos também, tá? Mas é só um exemplo. Não é tão fácil isso acontecer também, mas é possível. E então, ele mexe na sua geração de calor, principalmente na sua função tiroidiana, e ele mexe também em quem gasta energia. Quem que gasta energia no nosso corpo? Vamos lá, nosso corpo ele é composto por água, ele é composto por gordura, ele é composto por massa magra vital, seus órgãos, cérebro e tudo mais. Ele é composto pela sua musculatura. Tá um resumo bem chucro, assim, bem simples. Água não queima gordura, gordura não queima gordura, não faz sentido a reserva se autoconsumir. Sua massa magra queima muito, mas óbvio que ele não vai abrir mão da sua massa magra vital. Sobrou para a massa muscular. A massa muscular ela gera calor e queima muita caloria em repouso. Se você começar a perder massa muscular no processo de restrição, você está diminuindo a sua capacidade de queimar gordura. Muitas pessoas entram em platô porque elas perdem a capacidade dela de gerar energia e calor. Elas diminuem a velocidade de metabolismo dela. Então eu preciso comer carboidrato para manter minha massa muscular? Não, você precisa usar o seu músculo. Se você não fizer força, o seu músculo vai embora. Tá? Não faz sentido. Qualquer restrição, não precisa fazer uma restrição severa, qualquer restrição que você faça
Com qualquer dieta restrita que você faça, independente do grau de restrição que você faça, além do seu corpo tirar um pouco de gordura, que é a reserva de energia, ele vai tirar quem está gastando também. Ele fala, calma aí, eu estou sentindo uma restrição aqui de ingestão calórica, por que está gastando tanta caloria isso aqui se não gasta, se não usa isso para nada? Tem músculo sobrando, tchau. Tá? A melhor forma de você fazer a manutenção da sua massa muscular é fazendo treinos de força, tá? Musculação pesada. Enquanto você estiver fazendo musculação pesada, a sua massa muscular não cai. E aí você gera uma restrição, o seu corpo ele vai ter que fazer o quê? Bom, já que eu não posso mexer no músculo, então realmente eu vou tirar gordura, tá? Então, a termogênese adaptativa, ela é essa capacidade que o seu corpo tem de mexer na sua geração de calor e energia para justamente fazer você gastar cada vez menos. Que eu falei, adaptação física, condicionamento físico. O seu corpo, ele evolui a sua musculatura para ela gastar cada vez menos. Por que você entra na academia e você tem um resultado fantástico? Porque o seu músculo é burro, tá? Ele não sabe gastar de forma eficiente. Então você começou ali a fazer qualquer coisa funciona. Porque ele é burro, né? Burro no bom sentido. Então ele gasta muito, ele gera lesão muscular muito fácil. E eu vou explicar o que isso tem a ver com o emagrecimento. E aí ele começa a ficar esperto. O pessoal começa a fazer aquela academia todo dia, né? Vamos dar o exemplo da caminhada. Não, eu quero emagrecer, então eu vou fazer caminhada, né? Porque quando vocês querem emagrecer, vocês pensam em gastar. Só que vocês estão errados. Vocês têm que parar e pensar em não produzir. Gente, 1 kg de gordura tem 7.700 calorias. O nosso corpo ele gasta muita caloria para gerar calor e energia para você estar vivo. Para você viver, simplesmente para você trabalhar, dormir, fazer suas coisas. Se você não produzir gordura, não transformar comida em gordura, o simples fato de você estar vivo, você já vai ter emagrecimento rápido. A atividade física ela serve para acelerar o processo. Então, as pessoas que querem emagrecer, elas pensam em gastar. Vocês têm que pensar em gastar, vocês têm que pensar em não produzir. É por isso que tem gente que demora para emagrecer, porque pensa em só gastar. Ela produz um monte de gordura que ela não sabe comer e ela se mata na academia para tentar gastar aquilo. É mais fácil comer ou ficar na academia? Comer. Então a ingestão calórica ela é facilmente aumentada, a pessoa tem que se matar na academia para gastar, ela gasta só um pouco a mais do que ela conseguiu comer, ela tem emagrecimento de tartaruga. Então foquem em não produzir, controlem a insulina de vocês, tá? Bom, a pessoa começou a caminhar, então ela começa a caminhar, ela gasta, sei lá, vou falar números aleatórios, tá? Ela gasta 500 calorias durante a caminhada dela. Só que a gente tem, gente, um negócio que é o seguinte, tudo que a gente faz força, a gente gera um pouco de lesão muscular, microlesão muscular. Aquela dor que a gente sente na perna depois que anda, né? O cara nunca não anda nada, tá? Só dirige e trabalha sentado, ele começa a caminhar. Aí tem uma subidinha no percurso para dar uma cansada a mais, faz um pouquinho mais de força, querendo ou não, ele tem que deslocar o peso dele para frente. Então ele está fazendo força, ele está empurrando o chão para trás. Isso gera lesão muscular. A lesão muscular, ela gera dor, então ele fica dolorido no começo. Essa dor, ela é reparada no momento de repouso, né? Então ele sai da caminhada dele, ele vai para o trabalho, ele vai dormir, ele segue a vida dele. E a musculatura dele está ali, recuperando esse estímulo. Para isso, o que ele faz? O que essa musculatura usa? Oxigênio, gordura. Né? Lembra que eu falei? Estado aeróbico, em repouso, então o corpo, a musculatura fica respirando mais e queimando mais gordura no momento de recuperação. Tá, então vamos lá. Então ele gastou 500 calorias durante o momento que ele está andando, e quando ele acabou de andar, ele gastou mais 500 calorias para recuperar a musculatura dele. Então ele gastou 1.000 calorias numa mera caminhada. Show, muito bom. É um belo de um gasto calórico de exercício. Nem se compara ao gasto dele para estar vivo, né? O homem gasta aí 2.500 calorias mais ou menos só para viver um dia de 24 horas, tá? Quanto você gasta na sua super aula de spinning? 500 calorias? 600? Isso não é nada. 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias. Um homem parado 24 horas por dia, né? Trabalhando, parado que eu falo, atividades normais, gasta 2.000, 2.500, 2.800 calorias por dia. A atividade física ela é 20% do resultado, ela se torna muito fraca no sistema de produção de gordura e queima de gordura, ela é coadjuvante, tá? Ela não é a principal ferramenta para emagrecimento. É por isso que você vai na academia, tem um monte de obeso lá, o cara está lá há anos, o plano anual dele é o 10º já, o cara está cada ano mais 5 quilos mais gordo, né? Olha ao seu redor, entra na academia e olha para o lado, o que você vai ver? Né? Porque a pessoa só quer gastar, é muito mais fácil gastar que controlar a comida. Né? Mas voltando, eu falo que eu vou me perdendo. Aí a pessoa gastou 1.000 calorias no total.
Só que aí ela caminha todo dia igual, todo dia o mesmo horário, do mesmo jeito, no mesmo lugar, no mesmo tempo, na mesma velocidade. O que o corpo dela faz? Opa, calma aí, eu já aprendi a fazer isso aqui, né? Eu já estou mais esperto, eu estou mais forte, eu estou mais inteligente metabolicamente. Então, aquelas 500 calorias que ele gastava para recuperar a musculatura dele, ele não gasta mais, ele só gasta as 500. Só que agora ele não gasta mais 500, porque está muito mais fácil andar. Ele gasta 300, 250. Ou seja, de 1.000 calorias que ele gastava para fazer a caminhada dele, ele gasta 250 calorias agora. Isso em 2, 3 semanas. Aí ele fala, pô, eu caminhava, perdi peso mó rápido e agora eu tô perdendo super devagar. Claro, você está gastando cada vez menos. Aí o que ele faz? Então em vez de andar 20 minutos, eu vou andar meia hora. O corpo dele está fazendo exatamente o mesmo esforço por 10 minutos a mais. Eu vou andar então 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e meia. Quando vê a pessoa lá está andando 2 horas, e o gasto calórico que ela tinha de meia hora e de 2 horas é muito próximo. E isso impacta nada no processo de emagrecimento, porque a gente está falando de 7.700 calorias. Então, uma das formas que vocês quebram o platô é treinando cada vez de forma mais intensa. Primeiro, se você não faz atividade física e você chegou no platô, entre com a atividade física. Ele já vai destruir esse platô. Qualquer coisa que você fizer vai dar certo. Depois, você tem que aumentar a intensidade do que você faz, não necessariamente o tempo. Vamos falar do CrossFit? O CrossFit explodiu no Brasil, explodiu no mundo. Por quê? Porque ele usa exatamente essa estratégia metabólica. Ele não quer que você fique lá 3 horas. Uma aula de CrossFit ela dura no máximo 1 hora, mas tirando alongamento, técnica e toda a parte estrutural da aula, o treino final dura no máximo, em média, 15 minutos. Por que um treino de 15 minutos seca? Porque as pessoas chegam no limite metabólico de esforço delas e elas vão ter uma recuperação pós-treino muito intensa, onde cada vez ela vai intensificar mais esses treinos e cada vez ela vai continuar tendo uma queima calórica alta. Tá bom? E aí a gente faz um adentro aqui. Para as mulheres, ou homens também, né? A deficiência de testosterona não é só na mulher, mas é muito mais fácil na mulher. Se você faz a sua recuperação muscular em repouso, significa que você tem alguém trabalhando para ela se recuperar. Esse alguém são seus hormônios, esses hormônios são seus hormônios sexuais, principalmente a sua testosterona. A sua testosterona está diretamente relacionada à sua capacidade de recuperar a sua massa muscular, aumentar a sua massa muscular, isso está diretamente relacionado ao quanto você gasta de caloria pós-treino. Então, se você faz treinos de força que dependam da recuperação muscular e aumento da massa muscular para aumentar o seu metabolismo basal, significa que você não pode ter alteração de testosterona. Você não pode estar na menopausa, você não pode tomar anticoncepcional, você não pode tomar CHBG alto, você não pode tomar testosterona livre baixa. Você vai ter uma evolução lenta, porque a hora que o seu corpo realmente vai gastar caloria, você não tem quem faça gastar. Tá? Então, importantíssimo isso. Não vou entrar muito em detalhe disso aqui, porque senão ficaria aqui mais 3 horas falando só sobre isso. Tem material no meu IGTV aqui no Instagram sobre isso e tem uma live de como compensar principalmente mulheres, né, que tem anticoncepção ou menopausa, como compensar a menopausa e o uso anticoncepcional. Tem uma live só sobre isso, de estratégias de dieta e de treino, para como você tenta acelerar o processo um pouco mais se você está nessas duas situações. Tá dentro do PQV, depois dá um pulo lá, dá uma olhada. Tem uma live só sobre isso. Mas é importantíssimo vocês aprenderem a gastar mais calorias para quebrarem o platô do emagrecimento, tá bom? Por quê? Porque agora vem a resposta que vocês tanto querem de como quebra o platô. Por que não existe uma resposta padrão? Porque cada um faz uma coisa, né? Então, cada um tem uma dieta. Para você quebrar o platô do emagrecimento, você tem que gerar um nível a mais de restrição do nível que você está. Cada um está em um. Tem gente que começa a dieta flexível. Dieta super fácil, nível de restrição em termos de nutrição, né, de opções, é super tranquila e tudo mais. Ela come de tudo, come pouco. Aí, ela entra em platô. Aí, o que a gente pode fazer, então, para gerar um nível de restrição a mais? Vou entrar numa low carb. Então, eu vou tirar os carboidratos industrializados. Então, ela vinha comendo pão, vinha comendo doce, chocolate, tudo pouco. Mas, comendo de tudo. Insulina bombando. Somente restrição calórica. Lembra que eu falei? Emagrecimento, restrição calórica, mais controle de insulina. É por isso que eu fiz essa introdução. Agora eu vou juntar todas as peças. Tá? Então vamos lá. Ela vinha só com restrição calórica. Comendo o que queria. Peso travou. Beleza. Vamos colocar uma low carb. O que a low carb fala? Tirar alimentos de características industrializadas, tirar todos os carboidratos de característica refinada. Ficam somente carboidratos de origem natural, com exceção dos grãos. Pode entrar fruta, pode entrar raízes, de acordo com a sua sensibilidade à insulina,
né? Não adianta você ter uma pessoa pré-diabética querer ficar comendo batata doce, banana, né? E de acordo com a sua atividade física. Lembra que eu falei agora? Ó, tudo vai fazer sentido. A sua musculatura, ela é uma bolsa de açúcar. Se você não faz atividade física, para que você vai comer carboidrato? Ele não vai ter onde entrar, ok? Então vamos lá, você vem numa dieta flexível, onde controla somente caloria, agora você vai entrar para uma low carb, onde você vai controlar índice glicêmico do seu alimento, carga glicêmica da sua refeição, você vai liberar menos insulina e vai continuar gerando restrição calórica. Pronto, você já gerou um nível a mais de restrição. Você estava num nível, você gerou um a mais. Seu peso destrava, ele começa a cair novamente. Aí você entra, trava de novo. Você vai fazendo aquele corte de carboidrato, né? Realmente, a minha low carb estava na casa de 100 gramas de carboidrato por dia, eu vou deixar ela na casa de 50, 60 gramas de carboidrato por dia. Pum, você volta a perder peso de novo. Aí você trava. Aí o que acontece? Você gera mais um grau de restrição. Qual que é a restrição posterior que você pode fazer? Vou entrar numa cetogênica. Você entra com menos de 50 gramas de carboidrato no dia, ou se possível menos de 30, aumenta a sua produção de corpo cetônico, direciona o seu corpo a usar mais gordura como energia, pronto, você destrava de novo, ele volta a perder peso de novo. Você está gerando cada vez mais restrição. Pum, ele trava. O que você pode fazer? Você pode colocar o jejum intermitente. O jejum intermitente ele vai fazer com que você coma por menos horas do seu dia. Então você já está com uma carga glicêmica baixíssima, alimento de baixíssimo índice glicêmico, com menos de 50 gramas de carboidrato no dia, você está numa cetogênica queimando muita gordura, e agora você vai gerar uma restrição calórica ainda maior, porque você vai comer num período menor de horas do seu dia. Né? Ao invés de você comer café da manhã, almoço, à tarde, à noite, você vai encurtar isso e fazer menos refeições. Você vai gerar mais déficit calórico, você vai quebrar esse platô e você vai emagrecer ainda mais rápido, tá bom? Até chegar ao ponto que não tem mais aonde você tirar. Lembra que eu falei agora há pouco que quanto mais restrição você gera, isso for de forma contínua, você gera uma termogênese adaptativa? Não existe nada mais restritivo do que uma dieta cetogênica com restrição calórica e jejum intermitente. Da onde você vai tirar mais? Ah, eu vou fazer jejum de 24 horas todo dia, vou fazer jejum de 48 horas toda semana, mais de 24 horas todos os dias. Seu peso vai travar cada vez mais. Você está gerando uma restrição forte demais. O que você faz quando você chega nessa hora? Duas opções. Ou você faz um carb up, ou seja, você faz uma refeição errada com carboidrato, tá? De forma que você libere insulina, uma ingestão calórica muito alta, ou simplesmente alta, com carboidrato. A insulina ela vai subir e ela vai puxar para cima um hormônio chamado leptina. A leptina ela participa dessa termogênese adaptativa. Então a leptina ela controla o seu metabolismo de gordura, né? O seu metabolismo basal, ela participa disso. E se ela cair demais, ela diminui a sua queima calórica, né? Então pessoas que têm uma resistência à leptina, ela tem leptina alta demais, ela tem fome demais, ela come muito, ela come toda hora. Só que quando a leptina está baixa demais, significa que a pessoa está com o metabolismo mais lento. Como que a gente faz para a leptina subir? Aumento de ingestão calórica com aumento de insulina. Você faz uma refeição errada com carboidrato. Quando eu quero dizer errado, eu quero dizer que você tem que comer um bolo. Você pode comer um arroz, você pode comer uma batata, você pode comer um carboidrato. Você joga essa insulina para cima, aumenta a sua ingestão calórica naquele dia, a sua insulina puxa a sua leptina para cima, o seu metabolismo volta a acelerar e na refeição seguinte ou no dia seguinte você volta para o método restritivo. Pronto, você destrava a sua perda de peso. Tá? Essa é uma opção. Segunda opção, que é a mais inteligente, você volta ao caminho inicial. Então você veio com carboidrato, foi tirando, e aí chega uma hora que você está travando, o que você faz? Você entra com carboidrato bom, de preferência uma low carb, entra com um treino mais intenso e aumenta a sua massa muscular, aumentando o seu gasto calórico. Ao invés de você gerar emagrecimento via restrição, comer cada vez menos, você faz um período de semanas, 4, 5, 6 semanas, onde você vai aumentar muito a capacidade do seu corpo em gastar caloria. Você vai quebrar brutalmente esse platô. Seu peso ele vai acelerar numa queima de gordura muito forte. Depois desse ciclo que você faz de 4, 5, 6 semanas, você volta a gerar um método restritivo, tá? Pum, você joga seu peso cai de novo. E aí você não para nunca de emagrecer ou até o seu set point. O que é o set point? É quando você chega no seu limite natural. Chega uma hora que acabou, não tem mais como perder. Tá? É isso que eu faço em consultório. É isso que eu faço em consulta. Eu recebo direto pessoas que me encontram pelo Instagram e falam, eu não consigo mais emagrecer. Aí eu falo, o que você faz? Eu faço jejum, e quando eu como proteína, tá? Ok, não tem mais onde eu tirar. O que eu faço?
Eu aumento o carboidrato nela, controlo a carga glicêmica, aumento o volume de refeições, falo, eu preciso que você treine um pouquinho mais pesado essa fase. Nossa, mas você vai fazer eu comer mais, eu vou secar? Confia em mim, você vai ver, faz. Dá 2 semanas, fala, nossa, perdi 3 quilos. Pois é, você quebrou essa homeostase que você estava comendo mais. Nem sempre emagrecer mais é restringir mais. Existe fase que sim. Qual que é a fase que você tem que restringir mais? Quando você está comendo mais. Você sempre gera o oposto. Então você está comendo mais, está comendo tudo, você vem restringindo. Chega uma hora que não tem mais como restringir, você volta para a ingestão calórica para mais. Seja em uma pancada só, que é esse carb up, ou seja, por uma fase. Essa fase é muito bom para quem treina. Aí você destrava mesmo esse emagrecimento. Aí você define, fica tudo mais certo, tá? O que é importantíssimo vocês saberem, vocês terem para conseguir fazer isso? Conhecimento. Se você não conseguir dominar, no mínimo, 3 estratégias de emagrecimento, ou 2 estratégias de emagrecimento, 3 estratégias de emagrecimento e 1 de ganho de massa muscular, se você não tiver esse conhecimento, você não destrava. Vocês viram como eu expliquei no começo como é que funciona a perda de gordura, calor, energia, carboidrato entra, carboidrato sai, água, e aí eu fui falando como é que destrava. Você faz uma coisa, depois você faz outra, você tem que ir fazendo estratégias diferentes. Se você não sabe estratégias diferentes, não tem como você fazer isso. É por isso que eu falo, tem que dominar um pouco, estudar, ler, né, aprender estratégias diferentes para você conseguir gerar esse emagrecimento. É isso que eu faço em consultório. O PQV é exatamente isso. Lá eu ensino a fazer esse jejum, ciclo de jejum, aumenta o carbo, sobe o carbo. Tem todo esse beabá lá, esse passo a passo. Por quê? Você tem que aprender. Vai, vou te falar assim, pelo menos 2, vai. Pelo menos 2 muito bem feitas você tem que saber. Para você ficar pelo menos jogando uma para outra. O ideal são 3 a 4. Aí você não trava nunca esse perda de peso. Travar é diferente de velocidade de perda. Tá? Não estou falando que você vai perder rápido toda semana. Estou falando que você não vai travar. Tá? Emagrecimento contínuo, a constância vale mais que a velocidade. Se você perder 2 quilos por mês, todo mês, você vai ter um baita do resultado em um ano. Não adianta você perder 5 quilos no primeiro mês, ganhar 2 no segundo, 3 no terceiro, 10 no quarto. Tá? Então constância vale muito mais do que a velocidade. Quem que determina a sua constância? A sua massa magra. É o seu gasto. Tá? Gasto que eu falo, o seu corpo, não a atividade física só. A atividade física ela soma gasto. Quanto mais alto você é, mais seu corpo gasta. Quanto mais massa muscular você tem, mais o seu corpo gasta. Entenderam por que a gente não gera emagrecimento só com restrição? Às vezes você olhar para a sua musculatura e a forma que você gasta energia é interessantíssimo e super inteligente para você gerar mais gasto calórico, tá? De novo, eu vou bater nessa tecla, não se quebra platô só comendo menos. O emagrecimento ele acelera muito no comendo menos quando a pessoa vem comendo mais. Todo mundo vem comendo, começa na dieta, entra com a restrição calórica, restrição alimentar, o emagrecimento começa a acontecer. Mas se você já está em meio restritivo faz um tempo, ou você aprende a gerar um método restritivo ainda mais intenso, ou você tem que dominar esse jogo de mais e menos. Entenderam como é que quebra o platô do emagrecimento? Entenderam o que é platô? Entenderam o que é a diferença entre perder peso e emagrecer? Entenderam as formas de você aferir se você está evoluindo, né? Foto, medidas, impedância, não só peso. Entenderam a diferença, como é que o nosso corpo ele queima gordura, geração de calor e de energia, como é que a sua musculatura interfere diretamente nisso, para mais ou para menos, como a insulina participa disso demais, tá? Tanto é que eu falo tanto dela aqui, né? E como vocês fazem essa transição de gerar métodos restritivos e fazer essa bagunça no seu metabolismo de forma que você consiga nunca deixá-lo parar ou entrar nessa termogênese adaptativa que eu falei, querendo ou não isso é prejudicial, igual eu te falei, você pode ter queda do seu T3, sua tireoide diminui e você vem com efeitos colaterais, intestino trava, queda de cabelo, frio, perda de massa muscular e assim por diante. Por isso que eu falei assim, numa resposta, eu falei assim, se eu fosse fazer essa live de forma muito direta, não demoraria 10 minutos. Eu só ia falar, gere um ponto de restrição superior ao que você se encontrava, faça isso 2 a 3 vezes de forma seguidas, depois gera um método onde você vai comer mais, né? Voltando ao retorno. Só que ia ficar muito vazio se eu falasse só isso, para vocês não entenderem. Vocês têm que entender como é que o corpo queima gordura, toda essa introdução que eu falei, para vocês entenderem por que faz isso. Mas é algo simples, não é algo de outro mundo. É extremamente simples quebrar o platô do emagrecimento. É só você dominar algumas técnicas de emagrecimento e ficar transitando entre elas.
Quanto tempo você sugere que eu fique entre uma estratégia e outra de dias? No mínimo 21 dias, tá? Então fique no mínimo 21 dias numa estratégia para você trocar ela para uma outra estratégia. Não quer dizer que você não possa usar duas estratégias nos mesmos 21 dias. Você pode usar, por exemplo, um jejum e uma dieta. Você pode usar, por exemplo, um ciclo de jejum, que na minha opinião funciona muito mais no ciclo de jejum do que o jejum contínuo, por causa da bagunça. O que é o ciclo de jejum? Você não faz o mesmo período todos os dias. De novo, quanto mais bagunça você gera no seu método de restrição, mais rápido é o seu emagrecimento. Você pode somar duas estratégias. Eu consigo somar 3? Consegue. Você consegue fazer, por exemplo, uma cetogênica cíclica. A cetogênica cíclica você faz períodos curtos de cetose por quebras, ou seja, a quebra é aquele aumento da insulina, leptina, aumento calórico que eu falei, e dentro desse ciclo, dessa dieta de cetogênica cíclica, você gerar um ciclo de jejum durante todo o percurso. Você juntou 3 estratégias fantásticas para gerar emagrecimento. Eu posso fazer um treino de musculação com HIIT nesse período e conciliar nessa estratégia. Você juntou 4 estratégias de emagrecimento e restrição de déficit calórico. Entenderam? Então, quanto mais vocês dominarem isso e forem juntando essas engrenagens, mais rápido vai ser o emagrecimento de vocês. Gostaram? Faz sentido isso tudo que eu falei? Não faz? Vocês já sabiam disso? Conta um pouquinho aí pra mim nos comentários de vocês. Às vezes eu lembro de alguma coisa que eu esqueci de falar e aí eu vou dar uma olhada depois do que vocês estão falando. Bom, acho que é isso. Galera, muito obrigado a todos.